Fome, guerras e funqueiros. A partir de hoje, vocês não sofrerão mais com esses problemas. Eu juro que vamos resolver séculos de indiferença. Por todo o mundo, magos cansaram de observar a degradação humana e prendem políticos, generais e ditadores. Na ONU, agora dominada pelos magos, uma nova ordem é declarada, simbolizando a ascensão dos magos. E os problemas impossíveis de resolver desapareceram como mágica, literalmente resolvidos com magia. Desertos floresceram, guerras terminaram e cidades foram curadas. O mundo, salvo pela magia, vive em prosperidade sem precedentes. E no centro de tudo estava ele, o grão-mago Jong Euyok, que liderou os magos para salvar o mundo e compartilhar sua dádiva. Ele se tornou a pessoa mais grandiosa, honrada e mais amada da Terra, um verdadeiro salvador, assumindo seu lugar como o novo líder deste novo mundo. Agora, em sua infinita biblioteca particular, admite para o garoto que não conseguiu resolver todos os problemas do mundo sozinho e precisava de mais magos justos e sábios para completar seu plano. E pede a ajuda do garoto. Eu, o maior grão-mago, farei de você o segundo maior grão-mago. E quando esse dia chegar, você pode prometer me ajudar? Yudin. Sim, mestre, eu prometo. Após essa promessa, 26 anos se passaram. Agora uma jovem se arrastava, chorando. Mestre, por favor, me salva. Minhas pernas estão paralisadas. Me dê mais uma chance. Eu não quero morrer ainda. Uma mão esquelética e grotesca agarrou sua cabeça e consumiu o corpo dela com uma magia bizarra, transformando-se em uma poça disforme no chão. Um mago observava aterrorizado. Ele finalmente acreditou nos rumores que assombravam o mundo mágico, pois pensava que era apenas uma lenda urbana infantil, uma história sobre alguém que vagava por aí, caçando qualquer mago que encontrasse e os destruindo horrivelmente com uma magia bizarra. Aquela era a única mancha no histórico do grande mago Jong Euyok, seu discípulo descartado, Yudin, que emergia da escuridão, revelando o rosto pálido e com uma aparência sinistra. O mago recua amedrontado, implorando para que a criatura não chegasse mais perto e parasse para conversar. Eu te disse para não se aproximar, seu monstro! E libera uma poderosa rajada de fogo e foge pensando que poderia acreditar em qualquer coisa que acontecesse no mundo por causa da existência da magia. Mas isso era uma abominação medonha, não podia ser magia. Porém, o ataque foi inútil, mal chamuscando a criatura, que não mostrou misericórdia, que o captura e o deforma da mesma forma. Agora, em um cativeiro escuro, um grupo de prisioneiros notou que os gritos haviam parado. Sem conseguirem enxergar nada, se perguntaram se era realmente um resgate. De repente, a porta se abriu e celebraram o fim de sua vida de escravidão e agradeceram. Mas que aparece é o Yudin. Achei vocês! A cena mudou para o lado de fora. As ambulâncias atendiam as vítimas sem ferimentos, mas que estavam em estado de choque por causa do isolamento prolongado. O policial admite nunca se acostumar com essas formas distorcidas, que apenas um mago era capaz de fazer algo assim. Nesse momento, o próprio Yudin se aproximou, cumprimentando-os. Parece que nos encontramos de novo. Obrigado pelo seu trabalho árduo hoje. Os policiais ficam desconfiados e desconfortáveis com o protagonista por causa de sua aparência sinistra. E com seu sorriso perturbado, pergunta sobre as vítimas do sequestro, o policial respondeu que elas estavam bem e sem risco de vida. Ufa, meu Deus, que alívio! No segundo em que abri a porta, eles estavam espumando pela boca e gritando. Foi um caos total. Pensei que tivessem sido torturados até a beira da morte, então chamei a emergência primeiro, preocupado, caso fosse tarde demais. Estes sequestradores sequestraram moradores de rua e adolescentes fugitivos, os trancaram e forçaram a processar ingredientes mágicos. Magos fazendo algo tão terrível? Quão mal eles tiveram que tratá-los para que as pessoas entrassem em pânico daquele jeito ao serem resgatados? Os sequestradores confessaram o crime, imploraram por perdão e para que o feitiço fosse retirado. Não se preocupem, durmam uma noite e vocês voltarão ao normal. Reflitam sobre seus atos. Dito isso, ele entrega os criminosos na mão de outro policial. Ela refletia que a aparência, magia, tudo nele era estranho e suspeito. Porém, ele era excessivamente amigável e intrometido, a um grau desconfortável. Yudin ajudava a polícia várias vezes, sem nunca pedir um centavo, o que faz a policial pensar que não devia ficar julgando as aparências e agradece. Não há necessidade de se curvar. É justo que um mago resolva um problema causado por um mago. Nosso protago alerta que um serial killer estava aterrorizando o país. As pessoas estão com muito medo, especialmente ultimamente com os rumores de um serial killer à solta. Tento rastreá-lo no meu tempo livre. Dizem que ele tem um rosto incrivelmente medonho e massacra as pessoas até ficarem irreconhecíveis. Temos que pará-lo antes que mais vítimas inocentes se acumulem. Se encontrar alguma pista, você tem que me contar. Ela concordou suando frio, pensando que ele acabou de se descrever. Yudin percebe que estava quase atrasado para um compromisso de um projeto que estava prestes a iniciar. Ele entrega um panfleto à detetive e pediu que ela espalhasse a notícia, e se despedem um do outro.
Ao ler, fica chocada, se perguntando se o protago realmente não entendia sua própria situação e iria realmente levar seu plano adiante. Descobrimos que, na verdade, 30 anos se passaram após a declaração de fundação da facção dos magos, liderada pelo grande mago Jeong Ui-yok. A magia se tornou uma parte indispensável em quase todas as indústrias, desde comida até medicina, cultura e segurança pública. Mesmo assim, a quantidade de magos eram insuficientes. No telão, um anúncio prometia treinamento sistemático para despertar talentos mágicos na Academia de Magia Prime, onde o mago Choi e Seok os aguardavam. Enquanto isso, nosso protago distribuía panfletos para sua própria Academia de Magia de Yujin, que ensinava magia prática para exames, trabalhos e startups, tudo no precinho, hein? E com atendimento personalizado. Nesse momento, se lembra da promessa. Mesmo que ele não possa estar com seu mestre, se questiona o que poderia fazer para manter a promessa que fez. Pois nessa era da magia, o poder que deveria curar o mundo está sendo usado para corrompê-lo. Existiam magos usando seus poderes para sequestro, violência e muitas pessoas só aprenderam magia para extorquir e injurir outros em vez de tornar o mundo melhor. Ele percebeu que enfrentar os magos que encontrava era solução temporária, que não resolvia as questões fundamentais. Como discípulo do grande mago, ele sentia que precisava fazer algo para contribuir com o mundo. Teria que haver algo com o maior impacto possível. Mas o que poderia ser? A professora levava as crianças na praça tranquilamente e diz para apreciarem a bela paisagem ao redor. De repente, ela para. Professora, por que parou? Do outro lado do arbusto estava a sombra de um ser parecido com o bicho-papão. Ela sussurra para as crianças. Não olhem ao redor, continuem andando, tentando afastá-las do bistecone. Mas graças a esse momento, ele encontrou finalmente a maneira de aumentar o número de magos com sabedoria, conhecimento e bom caráter, que se dedicariam ao mundo. Ele mesmo iria criá-los como professor. Voltando ao presente, se aproximou de uma mãe assustada. Dê uma olhada antes de ir, senhora. Seu filho sonha em se tornar um mago? Você sabia que aprender magia na adolescência aumenta a criatividade e o foco, juntamente com o crescimento emocional e o desenvolvimento adequado do caráter? A mulher em pânico se desculpa, fugindo dele. Yujin ficou para trás, segurando o panfleto em silêncio. Ele ainda não havia conseguido entregar um único panfleto. Ninguém se aproximava dele, evitavam contato visual e até consideravam chamar a polícia. Ele lamentou que todos estivessem tão ocupados, andando rápido demais para serem abordados. Ele percebeu que precisava de uma maneira de chamar a atenção das pessoas. 2 estudantes ouviram um som estranho, e ao olharem, viram Yujin se contorcendo e crescendo de forma bizarra, cheia de tentáculos. Na cabeça do prota, essa forma era perfeita para distribuir os panfletos e adiciona um pouco de magia. Ei, escutem todos, eu vou ensinar magia a qualquer um de vocês. Vamos nos tornar grandes magos e contribuir para um mundo melhor. As pessoas só ficavam mais aterrorizadas enquanto ele distribuía os panfletos, anunciando aulas acessíveis que iam de hobbies a cursos profissionalizantes. E se pergunta por que demorou tanto para pensar nisso. Chamar a atenção de forma criativa e com entretenimento eram os fundamentos do marketing. Lembrou-se que quando era criança, o mestre o levou para ver um palhaço no parque de diversões e como aquela imagem ficou gravada em sua memória. Foi uma experiência divertida. No entanto, alguém o reconheceu, não como um promotor de academia, mas como o infame mago canibal, o serial killer psicopata que assassinava magos e não magos indiscriminadamente. Antes que Yujin pudesse reagir à acusação, uma poderosa explosão de fogo o atingiu em cheio. E mesmo caindo, consegue afastar um figurante do perigo. Esse mago se aproximou após ouvir as pessoas gritando e correndo perto de sua academia e veio verificar. Perguntou se aquela era a criatura assassina de que todos estavam falando, causando problemas bem na frente de um lugar que treinava futuros magos. A multidão o reconhece como o diretor da Academia Prime, Choi Yi-sok, e se sentem aliviados com um mago de combate veterano no local. E tinha um se decidindo se matricular na Academia Prime, outros querem matricular os filhos. O diretor percebe que era um momento perfeito para uma publicidade e lamenta que a luta foi curta. Ele não esperava que o feitiço básico de explosão arrancasse a cabeça do monstro tão facilmente. Só que a fumaça some e o prota não está no chão. Ei, disparando magia perigosa do nada no meio da cidade. Sorte que eu fui o único atingido. Ele toma um susto e recua, mas foi lento demais. Yujin segura na cara dele. Não entendendo como era possível o prota estar vivo se ele viu claramente o crânio dele se estilhaçar. O mago, com a cabeça regenerando, acusa o diretor de ser o serial killer que massacrava inocentes com magia. Estava em dúvida, já que seu rosto é mais feio que os rumores. Mas quando as pessoas gritaram e fugiram em choque, gritando que um serial killer havia aparecido, eu tive certeza. Mas a razão maior e mais imperdoável é esta. Nenhuma pessoa sã jamais explodiria a cabeça de alguém com magia do nada. Apenas um verdadeiro assassino poderia fazer algo tão horrível a uma pessoa inocente. Yujin lamentou que algumas pessoas usassem magia para cometer brutalidades. Ele sentenciou Choi Yi-sok, dizendo que quando ele acordasse, pagaria por seus crimes e que deveria refletir e buscar redenção. Bom,
Agora que chamei a detetive Kim, todos devem estar seguros. Agora vou voltar a panfletar. Ué, cadê todo mundo? Mudando a cena, um casal vê a foto de Eugene e comentam como era inacreditável que alguém assim andasse em plena luz do dia e se perguntavam se era magia de disfarce, pois não acreditavam que era seu rosto verdadeiro. O rapaz ouviu boatos que o cara da foto era discípulo do grande mago Jong. Então a garota decide tirar a dúvida perguntando para a própria filha e discípula do grande mago, ela que a tinha acabado de exterminar mais de 10 criminosos sozinha. Diretora, dê uma olhada nisso. Você conhece este homem? Há rumores de que ele seja o discípulo do grande mago. Mesmo que ele tivesse muitos discípulos, não posso acreditar que um esquisitão fosse seu discípulo. Ela o reconheceu imediatamente e fica irritada a ponto de esmagar o celular. Mesmo depois de todos aqueles anos, ela reconhecia aquele rosto, e ela provaria que era melhor que todos os discípulos, e principalmente melhor que Eugene. Finalmente ela tinha a chance de provar seu valor a seu pai. De volta à cidade, o Protinha desfaz o feitiço. Sinto muito pelo mal-entendido. Eu não tinha ideia que você era o diretor daqui. O diretor só queria que o panfleteiro fosse embora logo para poder descansar. Desculpe se minha propaganda na frente da sua academia te incomodou. Você poderia ter dito algo em vez de me atacar com magia. O diretor teria conversado se o protagonista parecesse alguém com quem se pode conversar. A detetive Kim sugeriu que o professor Eugene deixasse a captura de assassinos para a polícia e se concentrasse em sua nova academia, e que eles o chamariam se precisassem de ajuda. Entendido. Continuarei minha propaganda em outro lugar. Não se preocupem. Tchau, tchau. A policial pensa que não consegue deixar de me preocupar. Até que ouvem. Certo, a seguir vou panfletar na frente da escola primária. O pânico congela os rostos da detetive e do policial. Só de imaginar Eugene entregando panfletos para crianças pequenas é demais para eles. Mas Eugene, inocente, perdido em seus próprios pensamentos. Ele sorri de pura alegria por ter sido chamado de professor. Professor Eugene, eu gosto do som disso. Vou reunir muitos alunos e começar esta academia. Eu quero ser um professor que cria grandes magos.